Se você nunca ouviu falar ou não conhece a história de Vermithor, se preparem porque hoje eu vou contar a história de um dos dragões mais poderosos e antigos de todo o universo de Game of Thrones. Não é à toa que ele fez a sua majestosa aparição no final da primeira temporada de House of the Dragon. Afinal, ele vai ser uma das bestas mais importantes de toda a série. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar da Fúria de Bronze, desde a sua origem, montadores, batalhas, antes, depois e durante House of the Dragon. Já senta o like aí embaixo, confere também a sua inscrição no Voo Dragão. Afinal, como vocês sabem, pessoal, eu sou um canal bem pequeno, então cada like de vocês e cada inscrito ajuda muito mesmo a gente. Combinado? Então bora pro vídeo. Bem, galera, como alguns de vocês sabem, eu sou do Rio Grande do Sul e infelizmente eu acabei perdendo tudo nessa grande enchente que teve no meu estado. Inclusive, pessoal, todos os equipamentos que eu uso para gravar os vídeos aqui do canal. Fora isso também, eu preciso pagar os editores e thumb makers para manter o canal girando. Por isso, galera, mais do que nunca, eu peço a ajuda de vocês para manter o Voo do Dragão vivo. A primeira forma que você pode me ajudar é dando like nesse vídeo agora. Também comentando bastante aí embaixo e compartilhando esse vídeo com todo mundo que você conhece e gosta de Game of Thrones. Isso vai ajudar demais o canal a se manter vivo nesse meio tempo. A outra forma, pessoal, é você fazendo uma doação para minha chave Pix que eu vou deixar aqui embaixo. Você pode doar qualquer valor mesmo que já vai me ajudar bastante. E eu só não posso, pessoal, mostrar todo o estrago que a enchente causou na minha casa, porque ela tá debaixo da água até agora. Eu não consigo nem mesmo voltar para ela. Porém, eu garanto que com a ajuda de vocês, eu vou fazer o possível para continuar com o canal e fazer a melhor cobertura de House of the Dragon que eu puder, beleza? Obrigado de coração, desde já. E bora continuar o vídeo. Origem. A história de Vermithor está intrinsecamente ligada ao rei Jaehaerys. De acordo com as lendas em Fogo e Sangue, a Fúria de Bronze nasceu no ano de 34 depois da conquista, de um ovo de dragão que foi colocado no berço do futuro rei, pela sua irmã, Rhaena Targaryen. Jaehaerys Targaryen, se você não sabe, era neto de ninguém menos que o próprio Aegon Conquistador. Ele era filho de Aenys, que ascendeu o Trono de Ferro quando seu pai morreu. Nessa época, a história de Westeros, pessoal, foi bem conturbada, marcada pelas disputas de poder entre o Trono de Ferro e os conflitos com a Fé dos Sete, e pela intriga de Aenys com Maegor, devido às suas diferenças de personalidade. Enquanto Aenys era calmo, pacífico e considerado por muitos como um rei fraco, o Maegor era violento, bruto e ficou marcado pela sua crueldade. Ele montava Balerion e tinha muitos seguidores que esperavam que ele fosse o rei. Nesse meio tempo, a Fé dos Sete tentou assassinar a família real, depois que Aenys casou os irmãos mais velhos de Jaehaerys, Rhaena e Aegon. Jaehaerys, então, pessoal, fugiu para Dragonstone. Pouco tempo depois, mais especificamente no ano de 42 depois da conquista, Aenys I Targaryen morre, e Maegor, o Cruel, retorna do seu exílio em Essos e toma o Trono de Ferro, ignorando totalmente a linhagem de Jaehaerys ao trono. A rainha viúva da mãe do Maegor, a Visenya Targaryen, então fez Jaehaerys e a sua irmã, Alicene, reféns lá em Pedra do Dragão. Acontece, pessoal, que pouco tempo depois, a rainha acabou falecendo de causas naturais. Então, os dois aproveitaram para fugir da ilha, junto com seus dragões, Vermithor e Asa Prata. O reinado do Maegor, que veio em seguida, foi bem complexo e poderia render o vídeo inteiro só dele se vocês quisessem. Porém, pessoal, o que podemos dizer aqui é que ele foi marcado pela violência, pela crueldade do rei, que fez aos poucos que o próprio reino se voltasse contra ele. Logo, algumas casas começaram a apoiar o próprio rei Jaehaerys para tomar o poder e o Trono de Ferro. O Vermithor, pessoal, nessa época já era um dragão grande e temido, porém o Jaehaerys sabia que ele não venceria o Maegor com Balerion. Assim como o rei Aegon, o Sem Coroa, tentou miseravelmente lutar usando seu dragão Mercúrio, que foi engolido pelo Terror Negro. A ideia, pessoal, do Jaehaerys era que Vermithor crescesse enquanto ele juntava apoiadores. Porém, pessoal, nada disso foi necessário, visto que a maldade e a crueldade do Maegor fez com que os seus próprios súditos e aliados se voltassem contra ele, até que certo dia o Maegor apareceu empalado nas espadas do Trono de Ferro. De forma rápida e ágil, e já com muitos apoiadores, Jaehaerys montou em Vermithor e pousou no pátio da Fortaleza Vermelha, onde ele foi consagrado e coroado como Rei dos Sete Reinos. Visto que Jaehaerys era muito novo ainda para governar, a sua mãe, a rainha viúva Alyssa, assumiu como regente. Pouco tempo depois, lá em 49 depois da conquista, começou a ser discutido o casamento de Jaehaerys. O pequeno rei sempre foi muito próximo da sua irmã, Alicene, e sempre dispunhava de muito carinho por ela. A escolha para os dois era óbvia. No entanto, pessoal, o pequeno conselho de Jaehaerys não gostava da ideia, visto que poucos anos atrás a coroa já havia entrado em conflito com a Fé dos Sete devido a esses casamentos incestuosos. Jaehaerys e Alysanne então fugiram lá para Dragonstone, montados novamente em Vermithor e Asa Prata, aonde eles se casaram secretamente. Jaehaerys e Alysanne tentaram manter segredo, porém isso não durou muito tempo.
Os dois viveram nesse tempo afastados da corte lá em Pedra do Dragão, visto que muitos inclusive discutiram a possibilidade de deserdar o rei devido a esse ato de rebeldia. No ano de 50 depois da conquista, o rei Jaehaerys atingiu a sua maioridade e voltou para Porto Real montado em Vermítor, que estava ainda mais forte e imponente. Ele finalmente tomou o poder e o Trono de Ferro, demitindo vários do pequeno conselho e mantendo apenas aqueles que lhe agradassem. O reinado de Jaehaerys foi longo e muito complexo, e também, pessoal, renderia um vídeo só dele. Sobre os dragões, pessoal, o que a gente pode dizer é que pela primeira vez o Jaehaerys soube usar como ninguém essas bestas do seu governo. Diferente do Aenys, que não gostava de usar os dragões, pois temia conflitos, ou o Maegor, que toda hora usava o Valyria para impor o terror sobre o seu reino, o Jaehaerys, pessoal, sabia quando usar o Vermítor de maneira assertiva e ponderada. Um exemplo disso é quando Jaehaerys declarou que o Royal Baratheon seria exilado por tentar sequestrar Rhaenyra Targaryen da casa da mãe, que fica lá em Vila Velha. Foi sugerido ao rei que usasse reféns da casa Baratheon. No entanto, pessoal, de forma muito astuta e inteligente, o Jaehaerys usou o Vermítor para impor medo e respeito, e portanto evitou um derramamento de sangue gigante e maiores conflitos. Em 51, depois da conquista, Jaehaerys e Alysanne finalmente se casaram perante o reino, em frente ao Trono de Ferro. O casamento então foi aceito pela fé dos Sete e consumado como de costume. Segundo Fogo e Sangue, isso foi possível por causa dos seus dragões, Vermítor e Asa Prata. Jaehaerys e Alysanne, montados em suas bestas, percorreram todo o reino, impondo respeito e conseguindo a aprovação dos seus súditos e os lordes das maiores casas, não apenas pelo medo dos dragões, mas sim também pelo seu carisma, bom senso e dignidade. Pouco tempo depois, lá em 51 depois da conquista, o irmão de Rhaegar Baratheon, Borros Baratheon, se rebelou contra o reino e se reuniu a Dorne após perder a sucessão da casa Baratheon para o primogênito de Rhaegar. Ele se uniu com um tal de Rei Abutre, que era um dornês que nessa época, que por acaso se proclamou rei de Dorne. Usando o pessoal do seu conhecimento das Terras das Tempestades, que são vizinhas de Dorne, Borros ajudou o Rei Abutre a se infiltrar nos Sete Reinos. Rhaegar então alertou Jaehaerys sobre a ameaça e a Terceira Guerra Dornesa então se iniciou. Acontece que o Rei Abutre era muito esperto, galera, e parecido com a triarquia lá da primeira temporada de House of the Dragon, ele se escondia com seus exércitos nas cavernas e nas Montanhas Vermelhas. O rei Jaehaerys então também foi bem esperto. Ele acabou usando o Vermítor para incendiar um dos acampamentos do Rei Abutre e das suas forças, deixando todos eles sem abrigo e mantimentos em meio à guerra. Apesar do poder de Vermítor, essa guerra foi decidida em solo. Jaehaerys e Rhaegar encontraram, depois de algum tempo, Borros, e os irmãos partiram para o duelo. Jaehaerys, no entanto, não queria ver nenhum dos dois virar assassino de parentes e chamou o Borros para um confronto direto, derrotando o Baratheon ao derrubá-lo com a própria espada Blackfyre. Já o Rei Abutre foi encontrado e morto em um combate pelo próprio Rhaegar. No final das contas, a guerra durou apenas alguns meses, devido à inteligência de Jaehaerys e Rhaegar e o poder e a força de Vermítor. O Rei Abutre estava exterminado, porém a ameaça dornesa ainda não. O príncipe de Dorne, na época, não se importou com o Rei Abutre ou os dorneses, que foram mortos pelo próprio fogo do Vermítor ou os exércitos de Rhaegar. No entanto, o ódio e o desejo de vingança contra Jaehaerys acendeu no seu filho, o Morel Martell. Anos mais tarde, quando o Morel assumiu o Trono de Ferro, ele decidiu então invadir novamente as Terras da Tempestade e vingar o seu povo contra Jaehaerys, dando origem à Quarta Guerra Dornesa. A ideia de Morel dessa vez seria invadir os 6 reinos pelo mar. Ele então conseguiu navios com mercadores e até piratas lá das Cidades Livres. E quando teve uma frota suficiente, avançou com seu plano. Ele queria, pessoal, pegar o Jaehaerys totalmente desprevenido. No entanto, o velho rei tinha espiões e ficou sabendo dos seus planos. Jaehaerys então reuniu forças e voou com Vermítor, Vhagar e Caraxes, que na época era montado por Baelon e Aemon Targaryen, respectivamente. Enquanto isso, Jaehaerys ordenou que o Borros Baratheon aguardasse os dorneses no Cabo da Ira. Enquanto os dorneses ainda navegavam no Mar de Dorne, Jaehaerys, junto com Vermítor e os dragões dos seus filhos, queimaram os dorneses e as suas forças. Os navios foram totalmente carbonizados em alto mar e não sobrou nenhum deles no final do dia. A frota foi totalmente destruída. Jaehaerys, pessoal, celebrou a sua vitória, sem perder um único homem junto com os Baratheon. Esse foi um feito histórico. Nem mesmo o próprio Aegon, o Conquistador, conseguiu alcançar tal mérito em toda a sua história, lutar uma batalha sem perder nenhum homem. O reinado do rei Jaehaerys, assim como eu disse, foi bem longo, porém a participação do Vermítor não passou muito além disso, fora as viagens de Uber que ele e o seu montador faziam eventualmente. No ano de 103 depois da conquista, aos 69 anos, Jaehaerys Targaryen dá o seu último suspiro, enquanto Alicent Hightower lia a história
vitória antinatural para o velho rei. O seu corpo foi cremado por Vermítor lá no Fosso dos Dragões. Enquanto isso, o próprio dragão voou para Dragonstone, onde acabou fazendo seu covil lá no Monte do Dragão. Ele ficou por lá por muitos e muitos anos, isolados e sem montador. Porém, pessoal, tudo mudou com o início da Dança dos Dragões no ano de 129 depois da conquista, com a morte do rei Viserys Targaryen. Assim como na série, Aegon Targaryen é coroado e se declara rei de Westeros, enquanto a sua meia-irmã declara guerra durante o Conselho Negro. Vermítor estava esquecido lá no Monte do Dragão por muitos anos, afinal ele era um dragão extremamente temível e ninguém se arriscava nem chegar perto dele. Até que então os negros viram a necessidade de conseguir esses dragões para a guerra. Viserys Targaryen, o filho mais velho da Rhaenyra, então começa uma busca por sementes de dragão, que são bastardos que possuem algum traço de sangue valeriano capaz de domar essas bestas para lutar pela Rhaenyra. E Vermítor, pessoal, é claramente um dos dragões mais cobiçados por essas sementes, visto que ele é o maior e mais velho dragão entre todos os dragões disponíveis. Gorgon Mannsen, um dos apoiadores da Rhaenyra, foi um dos primeiros a tentar montar a Fúria de Bronze. Vermítor, pessoal, simplesmente o queimou até que a sua armadura derretesse e se fundisse com a pele. Eventualmente, mais tarde, um bastardo e ferreiro que vivia lá em Dragonstone conseguiu domar Vermítor. O seu nome era Hugh, o Martelo. Apesar das diferenças, Hugh e a Fúria de Bronze logo criaram uma conexão forte e se tornaram inseparáveis nos meses que vieram a seguir. Não demorou muito para que ambos fossem para campo de batalha, quando a Triarquia atravessou o Mar Estreito e tentou furar o bloqueio da goela criado pelo Corlys Velaryon. Hugh e Vermítor lutaram bravamente ao lado de outros 3 dragões, que ajudaram a dizimar os navios dos seus inimigos. Rhaenyra Targaryen logo foi convencida da lealdade de Hugh e da sua importância junto com Vermítor para os negros. Logo, pessoal, ele se tornou um dos cavaleiros mais relevantes para a rainha. Quando Daemon e Rhaenyra tomaram Porto Real um tempo depois, Hugh e Vermítor foram responsáveis por escoltar o casal. Hugh então pousou com a Fúria de Bronze sobre o pátio do Fosso dos Dragões, local onde a besta novamente fez um covil, onde ele foi alimentado e descansou para a grande batalha de Tamriel, onde os exércitos verdes marchavam em direção à capital. No entanto, pessoal, o poder e a ambição acabaram subindo a cabeça de Hugh, que considerava que apenas títulos e um nome fornecido por Rhaenyra não eram suficientes para um homem que montava agora a besta que serviu ao maior rei que o Westeros já tinha possuído. Em Tumbleton, então, junto com outra semente que montava as da prata, Hugh virou de lado e se juntou ao lado dos verdes, traindo assim a sua rainha Rhaenyra Targaryen. Vermítor, junto com as da prata e Tessaron, saquearam Tumbleton, incendiando a cidade e tomando ela para os verdes. É interessante saber, pessoal, que nesse período o rei Aegon II está totalmente desaparecido e, portanto, os verdes não possuíam nenhum rei. Logo, pessoal, o Hugh começou a acreditar que agora era ele quem deveria ser um novo rei de Westeros e tomar a capital em nome dos verdes. Os planos de Hugh são interrompidos por Adon Velaryon, que acaba invadindo a cidade montado em Sea Smoke para defender a Rhaenyra. O mais curioso é que nesse momento do ataque, o Hugh Martelo estava dormindo. Ele acaba acordando com a batalha e correndo para tentar montar Vermítor, porém ainda em solo é morto pelos apoiadores dos negros. Os invasores então até chegam a Vermítor, pessoal, que está sem montador, e o atacam com espadas e lanças, despertando a fúria do dragão de bronze. Vermítor então solta chamas e queima todos ao seu redor e sai voando pelo céu de Tamriel, aonde ele surta em meio ao caos e começa a queimar ambos os lados da guerra. Vermítor chega a agarrar os cavaleiros e soldados com as suas garras e acaba matando os Lord Piper e Dinges e todos os seus escudeiros. Logo mais, ele tenta finalmente fugir, porém quando está a 6 metros do solo é detido por Sea Smoke, que também está sem montador. Os 2 dragões rolam pelo campo e nenhum deles consegue se libertar e ambos se estraçalham no chão. Vermítor até teria vencido Sea Smoke, de acordo com os relatos de Fogo e Sangue. No entanto, Tessarion também acaba entrando na briga, que vai contra a Fúria de Bronze, arrancando as suas asas. No final das contas, Vermítor consegue matar Sea Smoke e afastar Tessarion. Ele arranca a cabeça de Sea Smoke e tenta voar como se fosse um prêmio com ela. Porém, pessoal, com as suas asas arrebentadas, ele não consegue mais sair do solo. Ele despenca em campo após subir apenas alguns metros e desmaia gravemente devido ao seu peso e o tamanho enorme. O sangue de Vermítor escorre pelos campos, deixando a terra vermelha. É dito que ele até permaneceu vivo por algum tempo e até chegou a lutar por sua vida, porém ele não aguentou. Esse foi o trágico fim da Fúria de Bronze, em meio ao caos e às chamas e à fumaça de Tumbleton. Bem, pessoal, essa foi a história de Vermítor, a Fúria de Bronze. Porém, se você gostou mesmo desse vídeo, confere agora a incrível história completa do Caraxes, o Verme de Sangue, antes, depois e durante House of the Dragon. Porém, se você tá ansioso mesmo pra House of the Dragon, fica com a história de um dos personagens mais importantes da série nessa segunda temporada, que é o Craig
Clegane Stark. Bem, pessoal, por hoje era isso. Valeu, até o próximo vídeo e fui!